comunidades solares, o convívio com interplanetários. Por que que eles ficariam na Terra junto com terrestres durante a fase crítica da transição? A indagação básica da pessoa, ele achou muito estranho, quer dizer, que se existir possibilidade dos ETs retirarem pessoas da Terra em massa, ele pergunta, em primeiro lugar, por que que algumas pessoas teriam que ficar na Terra, em comunidades ligadas aos interplanetários, e por que que eles fisicamente ficariam também, se eles não precisariam passar por esse tipo de experiência? Né? Essa questão, gente, não é uma questão tão simples como aparenta ser. Eu me lembro que da vez passada nós falamos na questão dos laços kármicos entre uma geração e outra, isto é, entre uma era e outra. A humanidade precisa ter uma continuidade física. Assim como as famílias nascem sempre mais ou menos juntos, né? Pais depois se tornam netos, netos mais tarde vêm novamente como pais, como filhos, quer dizer, essa continuidade kármica entre as famílias, sem prejuízo de vez em quando entrar uma criatura nova no circuito, sair outra, etc. Mas existe um grosso, quer dizer, existe mais ou menos uma falange, uma equipe de seres que vem como pai, mãe, filho, neto, bisneto, etc., sempre a manter uma certa relação kármica. Essa é uma realidade na natureza. Parece que a grande ordem universal faz parte da mecânica evolucional que as coisas se processam dessa maneira. Então, esse mesmo dado, essa mesma lei, vale também para a escala planetária. Nos momentos de transição de era, a família humana precisa manter na Terra, vinculado à sua energética, aos seus processos mais telúricos, físicos, precisa manter gente aqui, para que todo o agrupamento, toda a família humana incorpore na sua experiência espiritual, ainda que indiretamente, através de representantes, incorpore essa experiência da transição. Imagine se a humanidade fosse inteirinha embora. A transição se daria sem a presença dela, em todas as fases. Isso não é perder uma experiência notável. Como é que a humanidade pode adquirir essa experiência, se não vivendo? Já que todos não podem viver, ou não há condições para que todos vivam, representantes das milhares, milhões de falanges que integram a Terra terão que viver a experiência aqui. E o que é interessante, alguns viverão a experiência por mérito, isto é, como prêmio, porque quiseram viver, querem passar por uma experiência de transição, viver o momento do ponto de ruptura até o momento do reatamento de relações, porque tudo indica que transição de era, ele tem um período de agravamento de tensões até um ponto que os ETs chamam de momento ou ponto de ruptura. Nós vamos fazer um gráfico daqui já já, vocês entenderem melhor isso. Há um ponto de ruptura. A partir desse instante, todas as leis que regem, não só os aspectos evolucionais, numa escala macro, mas como leis que estão restritas à problemática terrestre, elas sofrem uma espécie de uma suspensão. É como se de repente elas não fossem válidas. Eu costumo fazer uma imagem para a gente compreender que esse é um instante muito particular. Vocês imaginem 3 ou 4 cilindros rodando um dentro do outro. Todos os 3 de fora têm um buraco. Os 3, o de fora, depois o outro também tem um buraco e o terceiro tem um buraco. Lá no meio você bota um monte de fruta bem bonita, maçã, banana, etc. Esses cilindros externos estão girando e você fica olhando para o buraco, esperando a oportunidade dos 3 coincidirem, muito rapidamente você meter a mão e puxar uma fruta. Ora, existe uma coisa muito parecida nos processos de transição. Há um momento de sincronização de processos diferentes que permite uma intervenção. Naquele momento, é uma espécie de vale tudo. Tanto é que a grande preocupação dos ETs que trabalham uma proteção da Terra é que nesse instante eles não têm poder de ação. Aí entra tudo.
todas essas linhagens de seres, barra pesada, que têm interesses, eu diria quase que mercantilistas, ou imperialistas, ou interesses vinculados à riqueza do planeta, e que não têm autoridade para entrar, nesse momento passam a ter. Não porque ganham autoridade, mas porque as leis que regem os sistemas de proteção ficam sem efeito. É um instante em que a Terra fica desprotegida. É um momento particularmente, vamos dizer, que torna a Terra particularmente vulnerável, como a nós todos como indivíduos também. E o que é mais incrível é que tem ETs que desejam, que precisam se submeter a esse momento também, viver um instante de vulnerabilidade cósmica, onde podem eventualmente acontecer coisas graves, coisas que não, imprevistas, principalmente em função do acesso de entidades e seres, etc., de outros planos, de outros níveis, que poderão realizar, às vezes, até coisas danosas, né? São instantes de suspense. Então, quanto tempo vai durar isso, nós não sabemos. Sabe-se que é muito rápido e que é um momento, vamos dizer assim, que assinala da maneira definitiva a transição. Ora, por que ETs vão ficar e se submeter a essa situação? A gente só pode encontrar explicação dentro dessa necessidade de que as eras, as gerações, todas as famílias representadas na Terra tenham essa experiência registrada nos seus vamos dizer assim, registros mais profundos, acásticos, né? Monádicos, enfim. Alguém tem que viver isso em nome de sua família espacial, de sua família cósmica, de sua família, sua linhagem de evolução. Essa informação passa então para toda aquela estirpe e aí para toda a hierarquia a qual o indivíduo pertence. Então todos seremos representados nesse instante. Além do que, gente, notem bem, é uma experiência notável. O máximo que pode acontecer, isso é conversa do preto velho, é você desencarnar. E isso é absolutamente ridículo, porque não é uma coisa importante. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Ora, por que não arriscar a oportunidade de curtir um momento muito especial de você estar na Terra, quando a Terra cambaleia pelo espaço sem uma definição orbital, quando ela vaga de uma certa forma, com os polos migrando na sua superfície? Os ETs falam o Polo Norte e o Polo Sul, em função das diferentes posições que a Terra vai encontrar ao longo desse processo de acomodação, vai fazer com que as regiões polares venham degelando num lugar e congelando no outro, né? Fazendo um estranho caminho. Sabe-se, por exemplo, que o Polo Norte, por um determinado tempo, que não se sabe quanto, talvez alguns meses, não sabemos, período de tempo de uma estação de ano, ele se congelará em cima da Europa. Imagina que loucura, né? Isso, muitos videntes já viram a Europa tomada por uma massa maciça de gelo, uma coisa, tal do gelo eterno, né? Eterno enquanto dura, mas enfim, o gelo para valer mesmo, né? Então essa questão levantada pelo nosso amigo só pode ser respondida, ou melhor, só encontra resposta dentro dessa perspectiva, de que as coisas têm que ter continuidade. Outro fato é o seguinte, que muitos intraterrestres que cuidam da saúde do planeta não vão poder abandonar seus postos simplesmente porque a Terra está maluca. Muito pelo contrário, eles vão ter que assumir certas tarefas que não são de cotidiano, que não são tarefas ordinárias, mas são tarefas extraordinárias. Porque eu acredito que isso é chute, mas um percentual elevado, talvez da ordem de uns 70% dos intraterrestres avançados que habitam a Terra, nas regiões subterrâneas, eles estão inteiramente comprometidos na sustentação do planeta como um ser, cuidando de todos os aspectos físicos, telúricos, administrando a questão das tectônicas de placa, administrando o clima, administrando as camadas de proteção, administrando cinturões de energia que muitas nós desconhecemos que existem, além do que a gente conhece que existe, os cinturões de Van Allen, por exemplo, e tantos outros fluxos energéticos que a Terra organiza em torno do seu núcleo. Isso tudo é administrado por gente que entende e sabe o que faz. Essas criaturas não vão poder, de repente, abandonar os seus postos, né? E a Terra, apesar do seu aspecto de solidez, ela, na verdade, é mais fácil você comparar a uma
cheia de sorvete. Ela é meia mole, ela não é uma coisa rígida, uma grande rocha dura, morta. Absolutamente. Para vocês terem uma ideia, o fenômeno das marés que a gente conhece nas águas ocorrem também com a Terra, só que em proporções quase imperceptíveis. Mas mostra, por exemplo, que a Terra, conforme a posição da Lua, ela sofre deformações que chega a comprometer a forma normal da Terra. Né? Dizem que a maré da Terra chega a 2 centímetros. É uma informação bem recente que eu tive de pessoas conversando comigo sobre aspectos geofísicos, geológicos da Terra. Eu achei muito interessante. Você vê que a deformação que os continentes, que as placas sofrem em função da presença da Lua. Vocês imaginem com a presença de mais um astro grande, com grande força gravitacional, imaginem o que não pode acontecer. Essa casquinha, um bolo de resfriado por fora e que por dentro você tem uma massa ígnea, você tem toda uma movimentação com pressões gigantescas, né? E que realmente torna isso tudo muito delicado. E imagine que nessa crosta vivam seres organizados, alguns primitivos, outros avançados, e eles têm que cuidar desses primitivos todos. Eu não sei, eu suspeito que os primitivos também serão retirados da Terra, ou terão certas condições tecnológicas especiais para permanecerem na Terra, apesar das dificuldades. E, portanto, a presença de extras e de intras nas bases ou nas comunidades solares, que serão criadas para o domínio de uma nova ciência, uma nova tecnologia, vai acontecer em função da necessidade dessa continuidade e do registro, não só kármico, como dármico, dessa